Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um encontro da gente, desta vez falando sobre os princípios recursais, ok? Antes da gente explicar um a um os principais princípios do processo civil brasileiro, a gente precisa lembrar mais uma vez, tá, da importância do tema, da importância do assunto. Por que se estuda e para que se estuda os princípios? Os princípios são vetores de orientação. Os princípios são máximas de experiência. Os princípios são regras, tá, reiteradas após o uso e o contínuo uso daquele entendimento nos julgamentos, numa sociedade, dentro de uma família. A gente tem uma prática, uma forma de trabalhar, uma forma de entender. Como o seu pai pensa? Normalmente, numa determinada situação, você diz, meu pai vai decidir desta forma, minha mãe vai decidir desta outra forma. Isso são princípios. Seu pai tem uma forma de pensar, sua mãe tem a mesma ou outra forma de pensar e você tem a sua forma de pensar. E se você prestar atenção, existe um núcleo comum entre essas formas, entre essas maneiras de pensar, tá? Que é o fruto da sua educação, que é a conjunção da educação do seu pai e da sua mãe que geraram a sua. Esse núcleo comum nós vamos chamar de princípios gerais. São princípios que todo mundo aceita naquele núcleo, naquele universo que a gente está estudando. A mesma coisa a gente tem em direito. Nós temos os chamados princípios gerais do direito, que todo mundo aceita em qualquer área, princípios gerais do direito constitucional, que são aplicáveis ao direito constitucional, princípios gerais de direito processual civil, que é o que nos interessa, que são aplicáveis ao processo civil. Então, os princípios do processo civil, como eu já disse, são vetores de orientação. Vetores de orientação de quê? Do magistrado, do julgador, do aplicador do direito, do advogado, do promotor, do técnico judiciário, do analista, do oficial de justiça. Como nós devemos proceder em determinadas situações em que haja uma dubiedade, uma questão dúvida, ou em que haja um choque de regras, de normas. Tá? E aí a gente vai aqui, com base nos princípios, dar uma solução. Eu costumo dizer que toda e qualquer discussão jurídica relevante passa por um exame de princípios. Toda e qualquer discussão jurídica que a gente tem um choque, que a gente tem um conflito, a gente tem uma discussão realmente importante, ela permeia, ela enfrenta os princípios. Tranquilo? Então vamos começar o primeiro princípio dele, o que mais vai dar trabalho para a gente falar dentro de uma visão nossa romântica, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Primeiro, vamos lembrar e identificar o que é o duplo grau. O duplo grau é o direito de recorrer. Duplo grau de jurisdição quer dizer o direito que todo e qualquer cidadão tem de ter seu caso reapreciado, reavaliado. Tá? Lembram do efeito devolutivo? Quando a gente interpõe um recurso, a gente devolve ao judiciário a possibilidade de modificar aquela decisão. Quando eu entro com um recurso, quando sai uma decisão, eu quero ter o direito a uma segunda opinião. Eu quero ter o direito a uma reavaliação daquela decisão. É o chamado duplo grau. E por que isso é importante? Porque o duplo grau de jurisdição, em alguns ramos do direito, é uma regra, em outros ramos, não. Tá? Nem todas as decisões judiciais são recorríveis. Nós temos aquelas que são irrecorríveis, e aí eu estou sendo bem técnico no sentido de dizer decisões. Não estou falando de despacho ordinatório nem de mero expediente. Eu estou falando de decisão judicial, ok? Então, quando a gente fala em duplo grau, a gente tem que identificar várias vertentes ou várias modalidades ou dinâmicas em que a gente pode examinar esta ideia, este conceito. Primeira dela, o duplo grau enquanto direito de recorrer que cabe a um cidadão. O cidadão tem o direito de recorrer de uma decisão judicial, tá? Em princípio, sim. Em alguns casos, não. Isso gera uma discussão profunda. Qual é? Se o duplo grau de jurisdição seria um direito fundamental do cidadão brasileiro. A Constituição fala que aos litigantes em processo administrativo e judicial são assegurados contraditório, ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerente. A doutrina brasileira entende, majoritariamente, que aí está consagrado o princípio do duplo grau, ou seja, que o cidadão brasileiro tem direito ao recurso, que o cidadão brasileiro tem direito de recorrer das decisões judiciais, ok?
Então, para a doutrina majoritária, o cidadão brasileiro teria esse direito ao recurso. Tá? O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão, decidiu que não. Isso é importantíssimo, porque isso é questão de prova. Tá? O direito de recorrer é um direito legal. O direito de recorrer é um direito que está previsto em lei, não na Constituição. E, ao ser um direito legal, ou por ser um direito legal, a gente sabe que lei posterior revoga a lei anterior. Então, nada impede que uma reforma legislativa subtraia alguma modalidade de recurso, nada impede que uma reforma legislativa modifique ou altere o conceito e a amplitude de um recurso. E nós vivemos isso com o novo CPC. Chegamos agora na segunda dimensão da ideia de duplo grau para a gente trabalhar nela. Qual é? Toda decisão judicial é recorrível, estando diante de uma decisão X, eu posso ter por recurso, havendo uma decisão interlocutória. Tá? Cabe agravo. Diante de uma sentença, sempre vai caber apelação. Tá? Essa é a segunda dimensão, a segunda ideia acerca do princípio do duplo grau. E, mais uma vez, a resposta é depende. Certo? Por quê? Porque enquanto no processo civil antigo a ideia era toda decisão interlocutória é recorrível, portanto cabia agravo, desafiava o recurso de agravo, tá? No processo civil no novo processo civil, nem toda decisão interlocutória é recorrível. Algumas são, algumas não são. Está lá no artigo 1015. A gente vai ver as que são e as que não são. Isso não é uma novidade. Na área trabalhista, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, salvo na execução. Na fase de execução trabalhista, as decisões interlocutórias são recorríveis, mas, em regra geral, tá, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Tranquilo? Então, a gente já percebe que nem toda decisão interlocutória pode ser objeto de recurso, nem toda decisão interlocutória é recorrível. Era no Código de Processo Civil antigo, não é mais no Código atual. Já é uma modificação, uma restrição, uma mitigação ao princípio do duplo grau para aqueles que acham que ele é absoluto. Como o Supremo já dizia que ele não era absoluto, que ele não é um direito fundamental, nem tampouco é um princípio implícito, como alguns doutrinadores falam, tá? Ele é uma norma positiva, ele é uma norma positiva, ele é uma regra processual. Estando no Código existe, tirando do Código não existe. Tá? Então não há nenhum cerceamento de direito de defesa, nenhum prejuízo à defesa, alterações de normas processuais recursais. Certo? Então, o duplo grau de jurisdição, enquanto um direito da gente, enquanto um direito do cidadão brasileiro, tá? Ele é um princípio que autoriza a possibilidade da existência de recurso. Porém, este princípio é um princípio legal. Ele existe porque a lei prevê e a lei diz que tem. A lei pode dizer que estas situações não cabem recurso, como diz na área trabalhista, que quando a sentença é líquida até 2 salários mínimos não cabe apelação, que lá se chama recurso ordinário. Como você pode encontrar na área do recurso administrativo, que em algumas situações existe para a parte possa recorrer na esfera administrativa, ela deposite o valor do auto de infração, e nada disso é ilegal, nada disso cerceia o direito do recurso. Recentemente, no Código de Processo Penal, na reforma agora, tá, nós tivemos uma regra de que quando o acusado for sentenciado por prática de crime hediondo, tá, ele, para recorrer, terá que se recolher preso. Então, para que a parte possa exercer o seu direito de recorrer ao duplo grau de jurisdição, quando condenada por um crime hediondo ou doloso contra a vida, ele vai ter que se apresentar para começar o cumprimento da pena. E isso não há nenhum cerceamento, nenhuma limitação, nenhum impedimento ao direito dele de recorrer ao duplo grau de jurisdição. Ok? Tá? Então, com isso, a gente viu o primeiro princípio, o duplo grau de jurisdição. Obrigado, pessoal.